Olá, queridos estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora, pessoal, nós vamos conhecer qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Veja o título, Como resistir a essa corrente. No conteúdo nós teremos resistores, primeira lei de Ohm e associação de resistores. Então agora, pessoal, vamos ao nosso praticando. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos aí às nossas questões de física, certo? Vamos começar com a nossa primeira questão aí, né? A questão número 1, uma questão aqui do CMEAN. Ela diz o seguinte: um resistor ôhmico é aquele que mantém sua resistência constante para qualquer diferença de potencial elétrico. A curva característica de um resistor ôhmico está representada no gráfico U vezes I, ou seja, tensão por corrente elétrica a seguir. E através das informações do gráfico, nós vamos calcular a resistência elétrica do resistor e marcar lá qual é a alternativa correta que mostra essa resistência. Então vamos aí observar o nosso gráfico. É um gráfico da tensão pela corrente e é muito importante que o estudante saiba retirar do gráfico as informações necessárias para que ele possa calcular a resistência. Nesse caso, pessoal, da questão número 1, como nós temos a informação da diferença de potencial aí no eixo das ordenadas, né, no eixo Y, como vocês gostam de dizer, e no eixo das abscissas nós temos a corrente elétrica. A diferença de potencial está em volts e a intensidade da corrente elétrica está em amperes, tá certo? Então estão lá nas unidades do sistema internacional. Então, como nós temos essas duas informações aí no gráfico, nós, para encontrar o valor da resistência, nós teremos que utilizar a primeira lei de Ohm. Ou seja, a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I, onde R é a resistência, I é a corrente e U é a diferença de potencial. E isolando a corrente elétrica, a gente, para encontrar a corrente, temos que dividir a tensão pela intensidade da corrente. Então, nós temos essa informação aí no gráfico. Nós vamos ver aí que nós temos 3 pontos nesse gráfico. O primeiro ponto diz que quando a tensão é igual a 3,6, nós temos uma corrente indeterminada, que é a corrente I. O segundo ponto diz que quando a tensão vale 9 volts, nós temos uma corrente de 3, então nós temos aí tensão e corrente informadas nesse ponto. E é exatamente esse ponto que a gente vai utilizar para responder, então, a nossa atividade. Veja, na letra A nós temos 5 ohms, na letra B 4,5 ohms. Ohm é a unidade da resistência elétrica no sistema internacional. E na letra C nós temos 4 ohms, na letra D 3 ohms e na letra E 1,5 ohms. Então vejamos qual é a alternativa correta aí, pessoal, vai aparecer para vocês. Então, aí a resposta da nossa primeira questão, que é exatamente 3 ohms. Como se chega nesse resultado? Como eu falei, pessoal, para chegar nesse resultado aí, nós teremos que utilizar a primeira lei de Ohm. Então vamos lá ao cálculo, né? Lembrando que os dados são os seguintes. Nós temos 9 volts como diferença de potencial e nós temos 3 amperes como intensidade da corrente elétrica. Então vamos ver aqui na nossa TV interativa qual é a solução aqui para a nossa questão. Vamos pegar essa cartelinha em branco e, como eu já falei para vocês, nós temos aqui os seguintes dados que foram retirados lá do gráfico. Nós temos uma tensão que equivale a 9 volts e nós temos uma intensidade de corrente elétrica que equivale a 3 amperes, né? É aquele ponto lá que aparece no gráfico que eu já chamei a atenção de vocês. Então, com esses dados, nós utilizaremos aqui a primeira lei de Ohm para a resolução da nossa primeira questão, ou seja, a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. U é igual a RI. Como eu quero a intensidade da corrente elétrica, aliás, eu quero a resistência elétrica, né, pessoal? Intensidade eu tenho 3 amperes. Como eu quero a resistência elétrica, retirando o R aqui dessa equação, ou seja, isolando o R, eu vou ter que a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela intensidade da corrente elétrica.
E aí é só fazer a conta, né, pessoal? É uma conta bem simples de ser feita, né? Nós teremos aqui que a resistência, então, será a diferença de potencial, que segundo o ponto lá do gráfico vale 9 volts, e a intensidade da corrente elétrica, que no nosso gráfico marca 3 amperes. Então, nós temos aqui 3 amperes, certo? Aí você faz a divisão. 9 dividido por 3 é uma conta simples, onde a gente encontra que a resistência elétrica, neste caso, vale 3 ohms. Ou seja, a resistência elétrica daquele resistor, representado pelo gráfico que nós mostramos, lá U vezes I, vale 3 ohms. Então, a resposta lá, vamos voltar na nossa resposta, realmente, a nossa resposta aqui, ó, é a letra D, ou seja, 3 ohms. Ok? E vejam aqui, novamente, reforçando para vocês, a nossa diferença de potencial é 9 e a intensidade da corrente elétrica é 3. Eu não podia usar esse ponto aqui, porque eu não sei o valor da corrente, não podia usar esse ponto, porque eu não sei o valor da diferença de potencial. Mas o ponto que está aqui no centro, né? Esse ponto aqui, sobre a curva, ele mostra que a intensidade da corrente elétrica é 3 e a diferença de potencial é 9. Muito bem, pessoal, essa foi então a solução para a nossa questão número 1. Vamos agora observar qual é a nossa questão número 2. Também uma questão aqui do Centro de Mídias, do CMEAN, e diz o seguinte, olha, na associação de resistores, veja que agora nós temos uma associação de resistores da figura, e aí você vê a figura, com 3 resistores aí, resistor R1, resistor R2, resistor R3. O resistor R1, ele vale 10 ohms, resistor R2, 20 ohms, resistor R3, 30 ohms, e a diferença de potencial a qual os 3 resistores estão ligados é uma diferença de 120 volts. E aí, o que nós queremos calcular nesse exercício, nessa questão? Nós queremos saber qual é a diferença de potencial exatamente no resistor R2, no resistor que está aí no centro da figura, certo? Resistor R2. Então, pessoal, para que eu encontre a diferença de potencial no resistor R2, como é uma associação em série, em primeiro lugar, eu tenho que determinar qual é a nossa resistência equivalente desse circuito. Tá ok? As opções estão aí, ó, letra A, 20, letra B, 40, letra B, 60, letra D, 80 e letra E, 120. Então, a questão é que, como eu tenho uma associação em série, os resistores, eles estão dividindo essa diferença de potencial total do circuito, ou seja, 120 volts. O que significa que em cada resistor passa uma diferença de potencial que não é 120. Ela é uma parte de 120, porque é uma característica dos resistores em série. Uma outra característica dos resistores em série é que a corrente elétrica é a mesma para todos eles. Então, para que eu encontre essa diferença de potencial, primeiramente eu tenho que achar a resistência equivalente desse circuito. Em seguida, eu tenho que encontrar o valor da corrente elétrica e só aí eu vou poder saber qual é a diferença de potencial exatamente no resistor R2. Bem, vamos agora, como na primeira questão, vamos saber qual é a resposta correta da nossa questão. Olha só. A resposta correta é a letra B, ou seja, vale 40 volts. E agora nós vamos saber por que o resistor R2 está sendo submetido a uma diferença de potencial de 40 volts. Então, como eu expliquei, vamos lá. Primeiro, calcular a resistência equivalente desse circuito. Então, vamos aqui para a nossa carteirinha que está em branco. E aí, gente, relembrando para você que resistência equivalente para um circuito em série é a soma, simplesmente a soma algébrica de todos os resistores da associação. Ou seja, R1 mais R2 mais R3. Só tem 3 resistores, né, pessoal? Lembre-se. Então, eu somo o valor de cada um dos resistores e encontro o que eu chamo de resistência equivalente, que é como se fosse uma única resistência que substitui todas as outras do circuito. Então, veja, R1 vale 10, mais
R2. O R2 vale 20. R3. O R3, segundo a nossa figura, vale 30. Isso aqui, tá? Eu não coloquei a unidade de medida, mas a unidade de medida é o ohm. Então, a nossa resistência equivalente do circuito vale 60 ohms. Somando, né, pessoal? 10 mais 20 é 30, 30 mais 30 é 60. Então, aí eu tenho a resistência equivalente do circuito. Ok? Agora, com a resistência equivalente, eu vou poder calcular qual é a intensidade da corrente elétrica que está sendo submetida a esse circuito. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica, pela primeira lei de Ohm, olha só, U é igual a RI. E como eu quero aqui a intensidade da corrente elétrica, isolando aqui o I, a intensidade da corrente elétrica é U dividido por R. Então, pessoal, essa intensidade de corrente elétrica aqui, ó, I, ela vale a diferença de potencial do circuito. Lembre-se que lá na nossa figura era 120. E o R, esse R que está aí é o R equivalente, certo? Por isso que eu tive que calcular o R equivalente, porque como eu tenho só um valor de R aqui, esse R é o R equivalente, que vale 60 ohms, a gente calculou aqui agora há pouco. E aí eu divido, né? Também é uma conta simples de fazer, onde a intensidade da corrente elétrica aqui, ó, 120 dividido por 60, então eu tenho uma intensidade de corrente elétrica que é de 2 amperes. Tá aí a intensidade da corrente elétrica do circuito, 2 amperes. E agora, com a intensidade da corrente elétrica, eu posso achar a diferença de potencial no resistor R2. Então, lá no resistor R2, que eu chamo de U2, né? Diferença de potencial no resistor 2 é igual a RI. Primeira lei de Ohm também, né, pessoal? Observe que a primeira lei de Ohm está servindo para resolver todas essas questões. Então, U2 é igual a R2, né? Porque eu quero calcular no resistor 2. Então, o 2 é igual a R2 vezes I. O I é o mesmo para todos os resistores, por isso que não é I2. É só I porque I, a intensidade da corrente elétrica, é igual para todos. Então, lá o resistor R2 ele valia 20 ohms. E a intensidade da corrente elétrica, 2. Então, a diferença de potencial no resistor 2 é igual a 40 volts, como estava lá na nossa resposta, né, da atividade. Então, nós temos 40 volts como resposta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido bem a solução da questão, porque agora a gente já vai para o nosso praticando número 3, a nossa questão número 3. Também uma questão relativa a resistores. Só que agora, ao invés de ter um circuito que é em série, eu vou ter um circuito que é em paralelo. Olha só, um resistor de 10 ohms e um resistor de 40 ohms são associados em paralelo, como mostra a figura. Então, aí a associação em paralelo, certo? A essa associação aplica-se uma DDP, uma diferença de potencial, também de 120 volts, aí como está na figura, dois resistores em paralelo, submetidos a uma diferença de potencial de 120 volts. Tá certo, pessoal? Aí é bom a gente lembrar logo. Na associação em paralelo, diferente da associação em série, a corrente elétrica agora é dividida para esses dois resistores. A corrente elétrica total do circuito. Já a diferença de potencial não. É a mesma para cada um deles. Ou seja, tanto o de 10 como o de 40 estão submetidos a 120 volts de DDP. O que é que eu quero nessa questão aí? O que é que se quer calcular? Bem, o comando é o seguinte. Eu quero saber qual é o valor da resistência equivalente do circuito, que é aquela resistência que vai substituir essas duas, e também quero encontrar qual é a intensidade da corrente elétrica. Então, eu vou calcular tanto a resistência equivalente quanto a intensidade da corrente elétrica, respectivamente. Ou seja, aí nós temos as opções, que na letra A, 50 ohms e 15 amperes, na letra B, 30 ohms e 10 amperes, na letra C, 8 ohms e 15 amperes, na letra D, 8 ohms e 10 amperes, e na letra E,
20 ohms e 15 amperes. Então aí nós temos as opções, e a opção correta, você vai observar agora na sua tela, a opção correta é a letra C, 8 ohms e 15 amperes. Vamos lembrar então que eu tenho duas resistências de 10 ohms e 40 ohms, e a diferença de potencial é 120 volts. Vamos lá então ao nosso cálculo, como chegar a esse resultado, primeiro encontrando essa resistência equivalente. Vamos aqui então na nossa página em branco, aqui ó. E aí, primeiramente, agora eu quero calcular a nossa resistência equivalente. Pessoal, para calcular resistência equivalente num circuito em série, é diferente do circuito em paralelo, tá? O paralelo é diferente do série e vice-versa. Então, lembra que lá no circuito em série era só somar? Aqui não. No circuito em paralelo, a equação da resistência equivalente ela é diferente, tá? É diferente. Então, como eu tenho só dois resistores, eu tenho uma equação prática para essa situação. Isso se eu tiver só dois resistores, tá, pessoal? No circuito em paralelo, é R1 vezes R2 dividido pela soma R1 mais R2. Isso porque eu só tenho dois. Eu só posso usar essa equação aí, gente, quando eu tiver só dois resistores. Se eu tiver mais de dois, aí eu tenho uma equação diferente, uma equação geral. Eu vou mostrar aqui para vocês a equação geral, ó. 1 sobre R aqui, né? Ou seja, o inverso da resistência equivalente, é a soma dos inversos dos resistores. R1, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, e aí, né, até 1 sobre Rn, né? Depende do número de resistores que eu tiver lá na nossa associação. Então, quando eu tenho mais de um resistor, fica assim, ó, mais 1 sobre Rn, tá? 1 sobre Rn. Agora, é claro que essa equação aí eu não vou usar aqui, vou usar esse caso particular, que eu já mostrei, que é o produto dividido pela soma. E aí eu vou calcular, então, a nossa resistência equivalente lá, que é a primeira parte lá do nosso problema. R1 vale 10. R2 vale 40. Dividido pela soma. 10 mais 40. E aí vamos fazer aqui a conta, né, pessoal? Olha só. R aqui é igual 10 vezes 40 é 400. 10 mais 40 é 50. Isso implica que a resistência equivalente do meu circuito vale 8 ohms, como estava lá na nossa resposta, certo? 8 ohms é a resistência equivalente. E agora, para me encontrar a intensidade da corrente elétrica, eu uso a nossa primeira lei de Ohm. Então, lembra que a primeira lei de Ohm, U é igual a RI. A intensidade da corrente elétrica, então, é U dividido por R, lembrando que esse R é o R aqui do circuito, tá certo, pessoal? Então, a intensidade da corrente elétrica, ó, é 120, que é a nossa diferença de potencial, dividido pela nossa resistência equivalente, que é 8. Logo, isso implica que a nossa intensidade de corrente elétrica, 120 dividido por 8, é igual a 15 amperes. Então, aí está a nossa resposta, certo? Diferença de potencial, aliás, a resistência equivalente é 8 ohms e a intensidade da corrente elétrica 15 amperes. Aí está a solução, então, da nossa questão 3. E agora vamos para a nossa questão número 4. Também sobre resistores. Agora eu tenho novamente um circuito que está em série. Um resistor de 10 ohms e um resistor de 30 ohms são associados agora em série, como mostra a figura. E a associação aplica-se uma DDP de 120 volts. Agora eu tenho apenas dois resistores, um de 10 e um de 30, ligados em 120 volts. Lembrando a vocês que na associação em série, nós vamos ter que a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores da associação, mas a diferença de potencial ela é dividida entre os resistores da associação. Eles estão dividindo, então, 120
mas não é uma divisão, né, equivalente, né, pessoal? Eu não posso dizer que tem 60 para cada um, porque eles são diferentes. Eu poderia dizer que eles estão dividindo a tensão igualmente se eles fossem iguais, mas como eles são diferentes, o resistor de 10 ohms está ligado a uma tensão menor e o resistor de 30 ohms ligado a uma tensão maior. Mas a soma das tensões tem que dar 120. A corrente elétrica é a mesma para os dois. E o que eu quero aí dessa situação? Vamos ver qual é o comando, qual é a pergunta. Eu quero calcular a resistência equivalente da associação, como foi lá no exercício anterior, e também quero calcular a intensidade da corrente elétrica. E elas valem respectivamente, e aí nós temos as opções de A até E. Na letra A nós temos 3 ohms e 40 amperes. Na letra B, 40 ohms e 3 amperes. Na letra C, 40 ohms e 5 amperes. Na letra D, 30 ohms e 3 amperes. E na letra E, 5 ohms e 10 amperes. Aí estão as nossas opções de resposta. E agora, como nós estamos usando sempre a mesma maneira de resolver as questões, vamos observar então qual é logo a resposta para essa questão. Vamos lá. A resposta é a letra B. Ou seja, nós temos uma resistência equivalente do circuito que vale 40 ohms. E a nossa intensidade de corrente elétrica, que percorre tanto o resistor 1 quanto o resistor 2, ela vale 3 amperes. E como é que chega no resultado? Bem, você já deve estar imaginando aí que, primeiramente, resistência equivalente para um circuito em série é bem simples de calcular, como eu já mostrei aqui anteriormente para vocês. Ou seja, para mim calcular a resistência equivalente de um circuito em série de resistores, basta que eu some os resistores que estão associados. Então eu vou aqui direto aqui para a nossa TV interativa aqui na nossa cartelinha que está em branco, e vou relembrar a você que resistência equivalente para um circuito em série é a soma dos resistores da associação, ou seja, R1 mais R2. Isso porque eu só tenho 2 resistores, né, pessoal? Se eu tivesse 5 resistores, seria R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Então você já deve ter percebido que calcular a resistência equivalente para um circuito que está em série é bem simples, um circuito de resistores, claro, né? Então, olha só, vamos calcular então aqui a nossa resistência equivalente. E como nós temos 2 resistores apenas, um vale 10 e outro vale 30, R1 vale 10, R2 vale 30, 10 mais 30. Você já deve estar aí percebendo, então, qual é a resposta, né? Muito simples. Vai ser de 40 ohms. É a nossa resposta. Ou seja, resistência equivalente do meu circuito é 40 ohms. E agora, pessoal, vamos calcular qual é a nossa intensidade de corrente elétrica. E aí nós vamos usar novamente a nossa primeira lei de Ohm. O que é que diz a primeira lei de Ohm? Diferença de potencial U é igual a resistência equivalente, eu vou chamar só de R, tá? Vezes a intensidade da corrente elétrica. E aí, como eu estou interessado em calcular a intensidade da corrente elétrica, eu isolo aqui, né, a intensidade da corrente elétrica, que é o I, e o R passa dividindo por outro membro. Nós vamos ter que a intensidade da corrente é simplesmente U dividido por R, ou seja, diferença de potencial dividido pela resistência. Essa resistência é a resistência equivalente. Então aqui, pessoal, olha, vamos substituir os dados que nós temos. O I vale diferença de potencial, que é 120, estava lá no nosso circuito. E a nossa resistência equivalente, a gente calculou aqui, né, nessa primeira parte. E nós temos, então, 120 dividido por 40. Isso vai nos dar aqui, pessoal, né, que a nossa intensidade de corrente elétrica, né, dividindo lá 120 por 40, ela realmente é de 3 amperes. Como dizia lá a nossa resposta, certo? Ou seja,
a nossa intensidade de corrente elétrica é 3 amperes e a resistência equivalente é de 40 ohms. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das explicações e das questões. E agora eu me despeço de vocês e a gente vai ter agora a nossa hora de encerrar. Vamos lá. Muito bem, pessoal. E agora nós temos aqui um breve resumo, né, sobre tudo aquilo que nós estudamos hoje, né, principalmente sobre a questão dos resistores. Então, antes de falar de resistores, a gente tem que falar também qual é a lei que rege aí o funcionamento dos resistores, que é a nossa primeira lei de Ohm, né? Nós temos também a segunda lei de Ohm, mas mais ligada aí com resistores, da maneira que a gente estudou, nós temos a primeira lei. A primeira lei diz que U é igual a RI, ou seja, a diferença de potencial é igual ao resistor, a resistência do resistor, vezes a intensidade da corrente elétrica que percorre esse resistor. E aí nós temos que os resistores têm uma função importante, uma delas, né, que é a regulagem da intensidade da corrente elétrica. O resistor serve basicamente para isso num circuito. Além, claro, né, eu não coloquei aí, mas nós também temos outras funções para os resistores, como, por exemplo, transformar a energia elétrica em calor através do efeito Joule. E esses resistores, pessoal, eles são componentes eletrônicos que podem ser associados de 3 formas diferentes. E aí eu relacionei para vocês aí, primeiramente, a associação em série. Associação em série de resistores é quando esses resistores estão ligados um em linha com o outro, ou seja, o terminal positivo de um está ligado ao terminal negativo do próximo resistor. E esse tipo de associação, ele tem características extremamente importantes, e você deve sempre lembrar dessas características, porque elas resolvem problemas, elas são a base para resolver problemas. Primeira característica, a corrente elétrica numa associação em série de resistores, ela é a mesma para todos os resistores, ou seja, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, e essa corrente elétrica também é a corrente total da associação. E uma outra característica se relaciona com a DDP, com a diferença de potencial. Ela é dividida entre os resistores da associação. Então, os resistores associados em série, eles possuem a mesma corrente elétrica, mas eles dividem a DDP total do circuito. Já na associação em paralelo de resistores, nós também temos características relacionadas tanto com a intensidade da corrente elétrica, quanto com a diferença de potencial que percorre os resistores. Então, nós temos aí que numa associação em paralelo, a corrente elétrica ela já é dividida entre os resistores da associação. Então, a corrente elétrica total do circuito, ela se divide para os resistores que estão associados. Já a diferença de potencial, ela passa a ser a mesma para todos os resistores. Por essa razão é que os resistores que nós temos na nossa residência estão todos associados em paralelo, né? A ligação elétrica das nossas residências é em paralelo para que todos os componentes, né, que estejam ligados a ela sejam percorridos pela mesma DDP, ou seja, estejam ligados na mesma diferença de potencial. E além disso, nós temos uma associação que é a mista, onde eu misturo a associação em série, partes do circuito estão em série e partes do circuito estão em paralelo. E eu chamo esse tipo de associação mista. E para que a gente associa resistores? É porque nem sempre a gente tem um valor lá da resistência equivalente, né? Que é como se fosse um resistor único que substitui todos os da associação. Então, nem sempre a gente quer um valor de resistência equivalente que seja de um só resistor. Então, a gente tem que associar vários resistores para conseguir aquele valor que eu preciso no meu circuito elétrico. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar nas nossas redes sociais, né, todo esse conteúdo que a gente está passando aqui para vocês. E vocês vão ficar aí com o QR Code de como acessar essas redes sociais. Tchau, gente! Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb.
Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.